gente está hoje aqui recebendo a deputada estadual Janaína Pascoal, deputada que foi mais votada em São Paulo em 2018. Janaína, para começar essa entrevista aqui no Jota, eu queria perguntar para a senhora se já está definido mesmo que a senhora vai concorrer ao Senado. A senhora tinha falado sobre a questão do partido, né, que mudaria de partido, se já se bateu esse martelo, se vai ser o PRTB mesmo, se a senhora se reuniu com o Mourão, como se foi falado aí na imprensa. Queria saber em que status está agora essa candidatura. Bom, então, primeiro, obrigada pelo convite, desejo um feliz ano novo para vocês, do Jota, toda a equipe, todos os seguidores. Pois bem, quem estuda direito eleitoral, né, vai entender o que eu vou dizer agora. Muito pouco mesmo, né, do que acontece nas eleições tem a ver com as decisões das pessoas, né, que estão na política. As decisões, na verdade, são tomadas pelos donos dos partidos, em petit comité, com frequência, sem consultar os próprios agentes envolvidos, em especial se não são agentes submissos. Então, o que eu posso te dizer hoje, né, tem a ver com o que eu desejo, mas não com o que acontecerá efetivamente, porque as decisões não dependem das pessoas, né? Infelizmente, o Brasil, muito embora seja signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que prevê as candidaturas avulsas, o Brasil não admite as candidaturas avulsas, né? Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal pleiteando essas tais candidaturas, houve uma audiência pública presidida pelo ministro Barroso, que poderia, sim, ter dado e ainda pode dar uma liminar, né, autorizando essas candidaturas, mas o fato é que prevalece o entendimento de que todo potencial candidato depende de um partido, e as decisões nos partidos não são democráticas, são decisões tomadas por 2, 3, às vezes por uma única pessoa, que é quem controla o dinheiro, que é quem controla para quem será distribuído o dinheiro, e os donos desse dinheiro, né, na verdade não é nem só o dinheiro, porque eu nunca pedi fundo partidário, fundo eleitoral, os donos da caneta, né, que vão decidir quem terá a candidatura autorizada ou não, eles querem pessoas submissas. Então, isso é um fato, né? Todo mundo sabe que eu não sou uma pessoa submissa, não sou, né? Então, não sou também um quadro, por incrível que pareça, muito embora tenha tido a votação mais elevada da história do país, comparando com deputados estaduais e federais, né? E eu não sou um quadro interessante para partido nenhum. Não sou um quadro interessante. Então, o que eu te digo hoje, o meu desejo é, sim, de concorrer ao Senado. Eu decidi sair do PSL já antes dessa notícia da fusão. Eu anunciei essa decisão para os dirigentes, e aqui dou nomes, tá? O deputado Luciano Bivar, que é o presidente nacional, o deputado Júnior Bozella, que é quem comanda aqui a estadual, e o doutor Rueda, que, vamos dizer assim, juridicamente também tem força de presidente, mas quem manda aqui em São Paulo é o deputado Bozella. Eu avisei aos 3 que eu sairia do PSL, até para eu me sentir, vamos dizer assim, olha, eu tenho certeza quase absoluta que esse aviso foi dado em 1º de julho, tá? Porque eu queria algumas definições do partido, eu queria saber quem eles apoiariam, eles não conseguiam me dar respostas, e eu anunciei que não concorreria pelo PSL. Quando vem a fusão, né, essa minha decisão de sair se tornou ainda mais concreta. Por quê? Ninguém foi consultado sobre essa fusão, sabe? Ninguém, não houve uma reunião. E isso aconteceu tanto com as pessoas que são do PSL como as pessoas que são do DEM. No âmbito aqui do estado de São Paulo, existe uma guerra de foice entre Bozella, Rueda e a família do Milton Leite. Não se sabe quem é que vai mandar no partido. Então, quem está nessa sigla está absolutamente perdido. Eu não tenho como ficar
num partido que não me dá um telefonema, sabe? Que não me pergunta nada. Então, assim, eu vou sair, eu só estou esperando a fusão acontecer, porque acontecendo oficialmente essa fusão, todos os integrantes do PSL e do DEM terão 30 dias para se desvincularem. Então, assim, a decisão de sair está tomada, o desejo de concorrer ao Senado, ele é, assim, real, né? Não estou fazendo isso para nenhum tipo de marketing, também nem sei se seria marketing, então é um desejo real. Se conseguirei a legenda com condições de concorrer, aí é outra história. Tá? Tenho me reunido, sim, com alguns partidos, recebi convites de vários, né? Não foi só do PRTB, recebi convite de vários, mas ainda não tem uma decisão tomada sobre que sigla abraçar, vamos dizer assim. Quais outras siglas a senhora se reuniu e se a senhora chegou a se reunir com o próprio Mourão? Não, eu não me reuni com o general Mourão. Quem se reuniu com o general Mourão para consultar sobre a minha possível entrada no partido foram os dirigentes, né? A filha do falecido Levi Fidelix e o genro. Eles foram até lá, a meu pedido, para consultar o general, né, sobre a aceitação da minha entrada e, principalmente, se a minha candidatura ao Senado estaria assegurada, mesmo num cenário do presidente Bolsonaro pedir para eu não ser a candidata do partido. Porque o que eu expliquei para o pessoal do PRTB? Que eu vou defender o que eu considero correto, vou criticar o que eu considero errado, independentemente de quem seja. E eu quero ter a garantia de que eu vou poder concorrer e que eu não corro risco amanhã, por exemplo, se o presidente vier para o PRTB, se um filho do presidente vier para o PRTB, ou se o presidente convidar o general Mourão para seguir como vice e disser que não quer que eu seja candidata por qualquer razão, eu quero ter a certeza que eu vou seguir candidata, entendeu? Então, eu pedi para eles fazerem essa consulta ao general e eles disseram que o general confirmou, né, que eu sou bem-vinda no partido e que, entrando em fevereiro, nós conversaríamos pessoalmente. Então, seria esse o cenário. Entendi. A senhora, então, acha que existe uma possibilidade de o presidente da República atrapalhar, digamos assim, os seus planos, fazer um pedido desses que vai contra a sua vontade? Existe, porque, veja bem, o presidente, ele está acostumado com pessoas, é muito parecido com o PT, né? Com a situação do Lula. Eles estão acostumados com pessoas que reverenciam, entendeu? Reverenciam. Então, eu nunca fui assim. Muito das minhas críticas ao PT foi a essa dinâmica de religião mesmo, sabe? Quem vive a academia, né? Eu sou professora universitária, entrei na USP com 17 anos, tenho 47, praticamente nunca saí da USP, e é um ambiente petista, né? Um ambiente esquerdista, e eles lidam com o PT, com a esquerda, como uma religião. E eu sempre fui crítica a essa dinâmica. Então, eu não tenho como vivenciar isso ao contrário, entendeu? E o pessoal do Bolsonaro, eles têm essa dinâmica, né, de reverência, de liderança religiosa, mais do que política. Então, eu sei que eu não. Na verdade, não é que eu não consigo, eu não acho certo. Então, não tem sentido eu praticar. Então, assim, eu não sei se chegando perto ali da eleição e eu mantendo a minha linha de atuação, se eu sendo candidata ao Senado, eu não vou atrapalhar, por exemplo, entendeu? Então, eu quero ter segurança da minha candidatura. E com que outros partidos a senhora chegou a conversar, além do PRTB? Olha, houve um convite do Podemos, houve convite do PL, houve convite do PP, houve convite do Republicanos, houve sondagens até do PSDB, houve convites do Agir, né? Houve convite do DC, Democracia Cristã. Qual mais? Oh, meu Deus, foram vários, tá? Em alguns casos
foram, vamos dizer assim, pessoas filiadas, deputados, em outros casos foram os próprios presidentes das siglas, tá? Então eu coloco assim um grau diferente quando o convite vem de um deputado federal, de um deputado estadual, assim, algo que expressa um desejo, um recado, né? E quando vem o convite do dirigente propriamente. Mas, assim, que eu me lembre, essas siglas todas, de alguma maneira, sinalizaram o desejo de eu me filiar. Deputada, Arthur Guimarães, repórter aqui do Jota, obrigado por estar aqui conosco. Quem são esses dirigentes endinheirados e poderosos com que a senhora disse não ter conseguido conversar e não quiseram tê-la ali nos partidos? Não entendi sua pergunta, acho que eu não falei isso. A senhora disse que ninguém a quer, porque você não consegue ser domada. Quem são essas pessoas que não a querem? Olha, o meu próprio partido, né, deixou muito claro que só tem interesse, né, na minha permanência se eu sair ou a deputada estadual ou a deputada federal, porque eles vislumbram uma votação expressiva, que eu não sei se haverá, né? Houve em 2018, eu não sei o que será 2022. Então, eu não sou uma pessoa assim deslumbrada, né? Mas eles preveem, vamos dizer assim, uma votação expressiva e querem que eu fique, se for para sair a estadual ou a federal, para puxar os quadros que interessam a eles, porque também não me deram liberdade de montar a chapa. Então, assim, para concorrer ao Senado é entregar a legenda para mim exclusivamente. Eu não vou trazer tempo de TV, eu não vou trazer mais dinheiro, eu não vou puxar nenhum submisso. Será uma pessoa autônoma, numa cadeira importante. Entendeu? Então, por exemplo, no meu partido não se interessa por essa minha autonomia. É um exemplo. E os outros partidos? Os outros têm me sondado, assim, os pequenos querem que eu saia candidata ao Senado, tá? Muito embora todos prefeririam que eu saísse a deputada federal para poder puxar mais gente, romper a cláusula de barreira, trazer tempo de TV e fundo partidário. Mas eles me deram a legenda para o Senado. E muitos agora estão me sondando, além de deputada federal, como potencial candidata a vice do ministro Tarcísio, que eu já disse que vou apoiar. Né? Assim, já recebi sondagens, intermediários do PT não, do PL, do PP, do próprio Republicanos, mas aí não foram os dirigentes propriamente, foram, vamos dizer assim, intermediários, entendeu? Quadros dos partidos. Então, existe aí uma pressão grande para eu sair a vice do ministro Tarcísio, e que não deixa de ser, veja, é importante, é algo muito importante. Acho que se eu me unisse ao ministro nesse contexto, porque eu já disse que vou apoiar a candidatura dele, mas se eu me unisse na chapa, as chances dele aumentariam muito, né? Porque eu sou paulista, porque eu tenho uma votação histórica, então, assim, eu tenho consciência que seria um movimento importante, inclusive para São Paulo. Mas não deixa de ser uma condição que te tira autonomia. A senhora abriria mão do Senado para ser vice? Seria uma hipótese? Não, então é o contrário do que eu falei, não sei se você entendeu. Quando eles insistem para eu sair a vice, eles também estão tirando a minha autonomia, entendeu? Não, entendo, mas apesar disso, poderia ser algo que a senhora Não, gostaria, assim, é o porque é um contrário. cargo Eu quero a minha importante, autonomia. enfim. Eu quero a minha autonomia. Então, não é serviço do Tarcísio ou serviço, enfim, não é uma opção tentadora. Não. Engraçado, né, deputada? Em São Paulo, o governo estadual, a disputa para o governo estadual tem se fragmentado quando a gente diz de direita, né? Existe ali o ministro Tarcísio Freitas, o Rodrigo Garcia, e o PT tem visto o Haddad como um forte candidato ali, com essa fragmentação ali da direita, parece que o PSDB está perdendo ali um pouco de força aqui em São Paulo, depois de décadas no poder, né? Como a senhora vê esse cenário? Olha, eu sou paulista, né? Fui obrigada a votar no PSDB várias vezes.
mas eu não acredito que existam PSDBistas, entendeu? Eu, como outros tantos paulistas, fomos obrigados a votar no PSDB porque nós não queríamos o PT. Então, era um voto no menos ruim, vamos dizer assim. Né? Eu não vejo o PSDB como uma força da direita, como vocês veem, entendeu? Eu não vejo. Então, assim, eu quero alternativa para São Paulo. Quando eu digo alternativa para São Paulo, é alternativa a esse triunvirato que manda em São Paulo há décadas, PT, PSDB, DEM, entendeu? Quero alternativa de verdade. E essa seria a agenda do ministro Tarcísio Freitas em São Paulo. Olha, ele veio como, eu acredito que das hipóteses aí que surgiram, é o que eu vejo como mais provável, entendeu? O ministro Tarcísio, ele tem um perfil técnico, é uma pessoa ponderada, pude conversar com ele longamente, ele defende os valores, vamos dizer assim, pelos quais eu lutei minha vida inteira, mas de uma maneira moderada, entendeu? Com pouco estrelismo, sem ofensas a quem pensa diferente, sem exageros. Então, acho que é um quadro interessante para São Paulo. Mas ainda continua sendo ali um ministro do presidente ali, Jair Bolsonaro, né, com quem a senhora tem trocado algumas farpas, né? Como é que está a sua relação com o presidente? O ministro Tarcísio como um ministro do Bolsonaro. Tanto é que ele trabalhou no governo do PT, ele trabalhou no governo do Michel Temer, e ele está no governo Bolsonaro, que eu acho que é o que está sendo mais inteligente em termos de aproveitar as qualidades do ministro, entendeu? Mas ele é um quadro de Estado. Eu não vejo assim, diferente de outras figuras, né, que são figuras que nasceram com o bolsonarismo. Não é o caso dele. E como está a sua relação com o presidente da República? O presidente me conhece, entendeu? Ele sabe que eu não tenho nada contra a pessoa dele, que as críticas que eu faço não são críticas para destruir, que eu não sou uma pessoa falsa. Né? O que eu tinha para dizer para ele, inclusive durante a campanha, quando ele tinha me convidado a ser vice, eu dizia. Né? Quando todo mundo estava puxando o saco dele para ficar como vice, eu estava fazendo as minhas críticas. Então, inclusive públicas, né, como fiz na convenção do PSL, no Rio de Janeiro. Então, ele sabe, entendeu? Acho que a vantagem que eu tenho com relação a outros quadros é a sinceridade, né? Porque muita gente reverencia pela frente, mas mina por trás. Eu nunca vou fazer isso. E a avaliação que a senhora está fazendo, por exemplo, da condução da economia, enfim, que ele tem recebido muitas críticas e que tem piorado muito a avaliação, né, de governo dele. Como é que a senhora tem visto? Olha, eu acredito que o mundo está passando por uma situação complicada, nós estamos saindo, né, ainda nem estamos completamente saindo de uma pandemia. Houve decisões que foram tomadas à revelia dele, por governadores em especial, mas também por prefeitos, que tiveram um impacto desastroso na economia. Não estou falando do primeiro fechamento, né? Eu apoiei o primeiro fechamento, porque nós não conhecíamos a doença, o sistema de saúde não estava organizado, mas o segundo fechamento e outras medidas de restrição foram errados, né? Foram o fechamento, mas as medidas foram errados. Era possível conciliar a manutenção da economia, né, em funcionamento com o combate à pandemia, se não tivesse havido tanto desvio de dinheiro, né, se não tivesse havido uma série de decisões erradas nas esferas estaduais, principalmente estaduais, mas também municipais. Então, eu não acho justo que agora todos os ônus da crise econômica recaiam sobre o presidente. As minhas críticas a ele não são essas. Que análise a senhora faz ali da gestão econômica do ministro Paulo Guedes, mais especificamente no que tange à política fiscal? Que eu venho conversando com os deputados federais, né? Estou te falando agora o que os deputados federais me dizem. E eu não vou dizer quais, né? Porque se confiam em mim, mas eles têm dito que o ministro Paulo Guedes ele não está tendo, como é que eu posso dizer assim,
tato para lidar com o Congresso, entendeu? Que ele explode demais, que isso aí está gerando muita antipatia. Então, eu recebo mais críticas, eu ouço mais críticas ao ministro na maneira de agir, de interagir com os parlamentares, do que, vamos dizer assim, nas decisões em si, sabe? Eu gosto muito dele, né? Tive um convívio muito positivo com ele durante a campanha, vejo nele uma fidelidade rara, diferentemente de outras figuras que pela frente reverenciam o presidente, mas por trás criticam. Você pode conversar com o ministro pessoalmente, sozinho, ele é fiel ao presidente, sabe? Ele é fiel ao que ele acredita também. É óbvio que no curso do exercício do poder você precisa abrir mão de algumas convicções, porque uma democracia se faz também com concessões, né? Mas eu gosto muito dele, mas talvez tenha havido aí um esgarçamento dos relacionamentos, entendeu? Às vezes uma mudança pode trazer um gás, né? Mas tudo em tese, tudo em tese. O ministro Paulo Guedes tem perdido algumas quedas de braço aí para o Centrão, né? Centrão esse que, na campanha ali de 2018, foi demonizado até por aliados do presidente, né? Como é que a senhora está vendo essa relação aí Bolsonaro-Centrão? O presidente tem que tomar cuidado, né, para não perder a rédea do governo, entendeu? Então, uma coisa é você ter que fazer alianças, outra coisa é entregar o governo. Né? Se entregar o governo, não adianta votar nele, porque não é ele que vai governar. Então, tudo isso nós estamos observando. Agora, eu sempre faço um registro. Eu não vejo diferença, por exemplo, entre o PT e o Centrão. Eu não acho que o PT e o próprio PSDB sejam melhores do que o Centrão, não vejo. As práticas são muito parecidas. Então, assim, eu acho uma ilusão fazer essa separação entre PT, PSDB e Centrão, entendeu? Entendi. Só para retomar também uma resposta da senhora, quando a gente perguntou sobre a economia, que a senhora disse, minhas críticas ao governo não são sobre isso, né? Então, queria que a senhora falasse mais um pouco, então, o que incomoda a senhora no governo. Eu acho que ainda falta, né, ponderação, ainda falta cuidar da comunicação, entendeu? Do próprio presidente. Muitas vezes ele está defendendo posicionamentos corretos, mas utiliza as expressões inadequadas. Os filhos ainda insistem, né, nesse estilo youtuber, esse estilo de lacração nas redes. Alguns ministros eu acho que ainda precisariam se cercar de assessores mais técnicos, um certo grau de ponderação seria necessário. Eu acho que eles precisam. Quando o presidente estava em campanha, em 2018, eu falava muito para ele que ele ia ser eleito por uma pluralidade e que ele tinha que governar para esta pluralidade. E, infelizmente, ele não me ouviu, né? Porque a cada dia eles se fecham mais, sabe? Eles se fecham mais. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos gays que fizeram campanha para o Bolsonaro, sabe? Junto comigo, e enfrentaram os seus próprios grupos, porque existe, né? A esquerda é muito habilidosa ao capturar essas pautas. Então, esses amigos gays, trans, que precisaram abraçar a candidatura Bolsonaro, enfrentaram os seus amigos, eles fizeram tudo isso na esperança de haver uma ponderação, entendeu? E não é que houve nenhum tipo de perseguição, não é que houve nenhum tipo de restrição, muito pelo contrário, né? Os perseguidos da atualidade são aqueles que não querem se vacinar, são os únicos perseguidos na atualidade. Mas a fala ainda está equivocada, entendeu? As mensagens, a maneira de passar a mensagem. Então, eu acho que eles se apegam à bobajada, sabe? A coisa pequena, e acabam afastando as pessoas que ainda querem apoiar de si, entendeu? Então, eles afastam, eles expulsam
os potenciais apoiadores, né? E isso é muito ruim. Recente, desculpa te interromper, deputada, algum exemplo recente que a senhora viu nesse sentido? Ai, meu Deus. Não sei, é o todo, entendeu? Assim, nada pontual, é o todo. Eu acho que falta mostrar que essas pautas, né, da defesa do negro, da defesa do homossexual, do transexual, que isso não é uma pauta da esquerda, né? Que o que a direita não quer é que usem crianças como bandeiras dessas causas, entendeu? É diferente de você ter um problema com esses grupos, sabe? Então eu acho que eles ficam ali, é muito raso, é muito raso. Acho que falta estudo, falta leitura, falta consciência do que é representatividade, entendeu? Então, assim, o próprio Sérgio, aquele presidente da Fundação Palmares, né? Ele tenta, na verdade, fazer um movimento de demonstração de que você não precisa desmerecer o papel histórico da princesa Isabel para reverenciar o papel de um zumbi, por exemplo. Você não precisa desmerecer, como a esquerda faz e fez, até numa atitude machista, né, diminuindo a princesa Isabel. Mas você também não precisa desmerecer os movimentos daqueles que lutaram de outra forma contra a escravidão, entendeu? É possível reverenciar, né, o papel de um zumbi, o papel da princesa, que foi essencial, o papel de um Luiz Gama, né, com uma luta sem violência contra a escravidão. Então, falta essa inteligência, entendeu? Perfeito. Eu queria retomar então a conversa sobre os partidos. Que análise a senhora faz do sistema partidário hoje aqui no Brasil? A pior possível. A pior possível. Veja, hoje saiu uma notícia de que quadros do PT recebem salários. Né? Pessoas que não são eleitas a sei lá quantas eleições recebem salários. Veja, se essas pessoas trabalham, vamos supor, ficam ali dentro do partido, trabalhando efetivamente, são funcionárias, mas não é o caso. Recebem, simplesmente recebem. Né? Quem está pagando isso? O povo. O povo que não vota nessas pessoas. Então, assim, primeiro, se você concorre a um cargo eleitoral e você tem ali a verba de gabinete, você tem sua remuneração, você tem um monte de coisas, tudo isso está ali na transparência. Né? Tudo isso está passível de ser fiscalizado. Qualquer jornalista pode entrar, saber quantos funcionários tem, quanto cada um recebe, quanto gastou em folha sulfite, quanto gastou, tudo ali transparente, que é dinheiro público e é assim que tem que ser. O dinheiro que vai para os partidos, ele também é público, né? Mas não tem transparência nenhuma, é zero. Não se sabe quem está sendo remunerado, quanto é que está ganhando, qual o serviço prestado, né? Bate ponto. Entendeu? Pode alugar uma casa gigantesca, pode andar de Mercedes, pode qualquer coisa. Mas nesse caso aí, deputada, não seria não só o PT? O Moro, por exemplo, recebe salário do Podemos, né? Pelo que eu entendi, é para esse período, né? É para esse período. Eu não sou favorável, tá? Sendo bem honesta, eu não sou favorável. O que está vindo à tona com o PT é algo assim, useiro e vezeiro, vamos dizer, é costumeiro, entendeu? Mas eu não sou favorável, até porque você estabelece uma concorrência desleal. Tá? Vamos imaginar que eu concorro agora em 2022, não ganho, não sou eleita. O que eu vou fazer? Vou voltar das minhas aulas, vou abrir o meu escritóriozinho, entendeu? Vou voltar a trabalhar, como trabalhei minha vida inteira. E aí você tem outras pessoas que vão concorrer comigo na próxima eleição, 2026, sendo pagas para não fazerem nada, só por existirem, com dinheiro público. Então, é muito grave. Né? Essa falta de transparência é muito grave. É muito grave, mesmo com relação ao fundo eleitoral, que quem decida, né, o candidato ou candidata que vai receber seja o dono do partido. E para quem que ele vai dar dinheiro? Vai dar dinheiro para quem é submisso.
vai dar dinheiro para quem vai fazer um contrato de fachada para devolver. Então, assim, é tudo muito grave. Entendeu? Então, na minha leitura, tinha que acabar, literalmente acabar com isso. Né? Nós temos a internet, tem o horário eleitoral gratuito, sabe? As pessoas têm que ter história de vida para querer entrar na política, tem que ter o que mostrar, né? Tem que acabar com esse monopólio dos partidos porque vira um cartel. Eu não sei como é que os membros da Justiça Eleitoral não sabem o que qualquer um sabe, que os partidos se encontram para decidir quem vai concorrer ao quê. É um cartel. Sabe? É um cartel. Esse negócio do Senado, eles se encontram e eles decidem, olha, você vai lançar, eu não vou lançar. Não, não lança aquele candidato porque tem muita chance, vai prejudicar o meu. Isso, eu sou professora de direito penal. Se empresários fazem isso, é crime. É muito grave, é muito grave. Agora, eu não vejo ninguém falar sobre isso abertamente, somente eu. Somente eu. Então, não estou vendo muita chance de melhorar. O primeiro passo para a gente, vamos dizer assim, para a gente reverter essa situação, seria admitir as candidaturas avulsas. Não é para acabar com os partidos, mas pelo menos existe a chance de um outsider de verdade chegar e dizer, olha, eu vou concorrer. Estou concorrendo com a cara e com a coragem. Se vocês quiserem tentar, entendeu? Porque aí os partidos iam ter a obrigação de melhorarem seus quadros. Eu estou entendendo que a senhora gostaria de concorrer avulsamente, né? Certamente, não tenho dúvida. Agora, voltando, porque eu na pergunta falei do Moro, né? E lembrei que recentemente, por conta da senhora ter falado que acredita na correção dele, né? Isso acabou gerando até uma polêmica com a própria ala bolsonarista, né? E a gente estava falando dessa questão aí da comunicação deles, né? E aí, às vezes, a senhora também retuita ali o Moro, enfim. Como é que a senhora está vendo aí a candidatura dele? A senhora apoiaria ele ao invés de apoiar o presidente? Enfim, qual a tendência hoje de apoio da senhora, já que a senhora pensa em ter essa autonomia? Então vamos lá. Eu não voto na esquerda de jeito nenhum. Acho que isso fica bem claro. Se o Moro for para o segundo turno, eu vou fazer campanha para o Moro. Né? Se o Bolsonaro for para o segundo turno, eu vou fazer campanha para o Bolsonaro. Porque eu acredito, né, como acredito que todo mundo acredite, que se houver segundo turno, o Lula estará nele. Tá? Pelas pesquisas, por tudo que a gente está acompanhando, se houver segundo turno, ou seja, se o Lula não ganhar no primeiro turno, que é uma possibilidade, ele estará no segundo turno. Então, se o Moro passar, eu vou fazer campanha para o Moro, se o Bolsonaro passar, eu vou fazer campanha para o Bolsonaro. Neste primeiro momento, eu estou ouvindo e avaliando os candidatos. Tá? Eu tenho um respeito e uma consideração muito grande pelo ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Eu entendo que o trabalho que ele prestou para o Brasil, né, é um trabalho impagável. A coragem, entendeu? A ousadia. Além disso, eu vejo como uma das pessoas mais perseguidas dos últimos tempos. Todo o trabalho dele foi destruído sem nenhuma fundamentação jurídica para isso, num instrumento jurídico pelo qual o Supremo jamais poderia ter feito o que fez. E hoje a gente vive uma situação esdrúxula, né? E eu tenho chamado a atenção dos meus colegas bolsonaristas nesse sentido, do Bolsonaro e seus apoiadores mais raiz emprestarem a tese do PT para bater no Moro, né? Sem perceber que estão com isso fazendo campanha para o Lula. Então, assim, quem criou a teoria, a ficção de que o Moro foi parcial, de que o Moro perseguiu o Lula, de que o Moro não puniu o Aécio, isso tudo foi tese criada pelo petismo,
pelos seus bons advogados, que isso ninguém pode negar. E agora eu estou ouvindo, né, não só ouço, recebo vídeos, recebo posts de bolsonaristas repetindo o mantra petista. Então, o que eu tenho explicado para eles? Eu não sei se terei sucesso nessa tentativa de sensibilizá-los. Que ao proceder desta forma, eles não estão fazendo campanha para o Bolsonaro, eles estão fazendo campanha para o Lula. Porque vamos imaginar que no segundo turno nós tenhamos Lula e Bolsonaro, que é algo muito factível. Como é que eles vão falar do mensalão, do petrolão, da Odebrecht, da Lava Jato, se durante o primeiro turno inteiro eles estão entoando a teoria conspiratória petista? Não sei se eu fui clara. Fui. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo ex-juiz Sérgio Moro. Acho, sim, que se houver uma terceira via, essa terceira via é ele, tá? É ele. Mas eu ando incomodada, e com a sinceridade que me é peculiar, eu não posso deixar de externar, com duas situações em torno do ex-ministro. A primeira, uma proximidade muito grande com o pessoal que é Dória. Tá? O MBL é um braço do Dória. Eles disfarçam, mas são. Até aquela calcinha apertada, que é o símbolo do Dória hoje nas redes sociais, foi o pessoal do MBL que desenhou. Né? Eles são um braço do Dória. A deputada Joyce Hasselmann, o deputado Júnior Bozella, são muito próximos ao Dória. Basta ver a defesa que eles fazem de tudo. Né? A deputada Joyce hoje é uma garota propaganda do governador João Dória. Não estou dizendo que tem algo errado nisso, mas é fato, entendeu? Estou só constatando fatos, não estou dizendo que haja nada ilícito nisso. É uma escolha que ela fez, que o deputado Júlio Bozella fez também, que o MBL fez. Só para terminar o raciocínio. Não, só acrescentar que E eu estou vendo essas figuras todas ali em torno do ex-ministro. Então eu fico pensando, será que é ele que é o candidato mesmo? Ou ele vai tomar as pancadas no começo para depois se retirar e o Dória entrar como terceira via? Então esse é um ponto que me incomoda. Pode falar, depois eu falo do outro. Citar que o ex-ministro da Justiça saiu no Globo que ele firmou ali um armistício com o João Dória para nenhum dos dois se atacar, afinal eles estão disputando o mesmo eleitorado, né? Eu não sei, essa dinâmica está me incomodando, tá? Porque eu não quero o governador João Dória presidente do Brasil, eu não quero. Tá? Então, assim, eu preciso ter certeza de que o Sérgio Moro é ele o candidato, que não vai ter chapa com o João Dória, sabe? Eu preciso ter essa certeza. Eu ainda não tenho, tá? Estou falando agora como eleitora, eu não tenho essa certeza ainda. E um outro ponto que está me incomodando demais no comportamento do ex-juiz, e vejam bem, quero deixar bem claro aqui, não mina em nada a minha admiração pelo trabalho dele, tá? Na Lava Jato, não misturo as coisas. Essa coisa que ele não faz uma crítica, ele não faz uma defesa das pessoas que querem que os efeitos adversos da vacina sejam divulgados, sabe? Que querem observar mais antes de se vacinarem. As pessoas que querem discutir até que ponto tem alguma lógica em exigir passaporte da vacina, se os vacinados se contaminam e contaminam, tá? Não tô questionando as vacinas e o efeito das vacinas na gravidade da doença, não é isso que eu estou fazendo. Mas existem vários pontos que podem ser discutidos e nós estamos numa democracia e essa discussão está sendo completamente inviabilizada. E eu não vejo uma postagem do juiz criticando isso. Eu não vejo... Esse combo faz com que a senhora hoje esteja mais próxima de fazer uma campanha no primeiro turno para o Bolsonaro do que para o Moro? Ou não necessariamente? Olha, essa pauta da liberdade para mim é muito importante. Esse ponto, por incrível que pareça, com todos os problemas que eu tive e ainda tenho ali com o jeitão do presidente, esse ponto está me fazendo trazer mais, assim, está me aproximando do presidente. E por quê? Oi? Por quê?
Porque eu não posso admitir um ser humano sendo demitido com justa causa porque não deseja se vacinar, entendeu? Porque nós temos tratados internacionais de direitos fundamentais, porque eu sou professora de direito, dei aula de bioética por mais de 10 anos e eu sei que ninguém pode ser obrigado a receber transfusão de sangue, a receber remédio, a fazer uma intervenção cirúrgica, que dirá tomar uma vacina estando saudável, entendeu? Então, assim, porque eu não consigo ver lógica numa pessoa que passa num vestibular da Unesp, né, tá sendo ameaçada de jubilar porque não permitem que essa pessoa entre na sala de aula com máscara, com teste negativo de Covid, entendeu? Porque eu não consigo assim, conceber um país democrático em que um juiz diz que os pais que querem observar melhor, né, como é que vão reagir as crianças à vacinação, que esses pais podem perder a guarda dos seus filhos. São discussões eminentemente jurídicas. Né? O pessoal me xinga nas redes, você não é médica, eu sou professora de direito, e essa discussão é jurídica. E o juiz Sérgio Moro é professor de direito também. Ele não faz uma postagem sobre isso. Então, só para entender, deputada, hoje a senhora está numa tendência de apoiar mais Bolsonaro do que o Moro, só para ficar um pouco mais claro. Eu acho que a gente está muito longe da eleição, eu estou observando, eu estou discutindo com vocês as coisas que estão fazendo sentido, entendeu? Para mim, nesse momento. Eu não sou uma política como vocês estão acostumados, entendeu? Eu quero o melhor para o meu país, eu estou observando. Entendi. Uma coisa que liga bastante aí o Bolsonaro e o Moro e que tem uma mudança de posicionamento aí, né, é sobre a Lava Jato, né, o posicionamento do presidente aí com relação à Lava Jato, e o próprio Moro tem feito essas críticas aí ao Bolsonaro. A senhora acha que o presidente da República ajudou, de certa forma, digamos assim, a enterrar a Lava Jato, a sepultá-la de vez, que, enfim, fez parte desse coro aí? Como é que a senhora vê esse posicionamento? Olha, eu acredito que ele perdeu oportunidades de fortalecer o trabalho da Lava Jato, tá? Ele perdeu oportunidades, como quando sancionou o juiz de garantias, que de certa forma vai na contramão da prisão em segunda instância, porque cria mais uma instância. Então ele poderia ter tomado medidas que fortaleceriam aquele trabalho de combate à corrupção, tá? E ele realmente não tomou. Eu não acho que dê para chamar assim que ele enterrou, entendeu? Essas coisas são mais assim do debate do palanque político, tá? Mas ele poderia ter feito mais, sim, não tenho dúvida disso. E também não tenho dúvida de que ele foi eleito na rabeira do movimento que fez do impeachment, né? E da Lava Jato, entendeu? Então, diferentemente do que dizem, né, que eu teria sido eleita, vamos dizer assim, pelo movimento bolsonarista, é o contrário. Ele que se elegeu pela avenida aberta pelo impeachment e pela Lava Jato. E eu acredito que ele poderia ter feito muito mais por esse processo de depuração do país. Então, essa crítica eu corroboro, tá? Eu corroboro. A senhora falou aí até da onda bolsonarista, quem elegeu quem, que a senhora acha que foi o contrário, mas foi um fato que o PSL, enfim, saiu muito bem na eleição de 2018. O presidente, no entanto, está com uma avaliação de governo muito ruim, né? Não haverá talvez uma onda contrária? Como é que a senhora vê a aposta, assim, a tendência da eleição? Eu vejo o que aconteceu em 2018. Muito possivelmente, aquele tanto de deputados que foram eleitos na onda não vão ser eleitos, e aí a esquerda talvez tome mais um pouco ganhe um pouco mais de espaço. Como é que a senhora está vendo isso? Essa onda não vai ser... A esquerda vem forte. Nós corremos risco de ter o presidente da República, né, da esquerda, e aqui o governador de São Paulo, idem. Então, eu não acho que nós não corramos esse risco. Corremos sim. Por isso é que eu tenho insistido que as pessoas que são verdadeiramente defensoras da vida, né,
contrárias a essa instrumentalização da infância, contrárias à banalização, legalização de drogas, que essas pessoas procurem se filiar e concorram tanto para deputados estaduais como para deputados federais, porque nós precisamos ter ali uma resistência, né? Porque a esquerda, se ganhar, vai vir com tudo. Então, é importante, sim, fazer essa resistência. Eu acho que é uma falta de inteligência concentrar as eleições de 2022 só nos cargos, vamos dizer assim, maiores, tá? Eu vou olhar só para a presidência da República, vou olhar só para o governo, né? Senado, ninguém dá bola para o Senado, é uma casa da maior relevância, porque tem poderes, né, de reverter o que é feito na Câmara, tem poderes diante do Supremo Tribunal Federal, inclusive de processar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é necessário que os eleitores, né, que queiram, de alguma maneira, vamos dizer assim, preservar um pouquinho do que a gente conseguiu fazer nos últimos anos, que eles olhem bem para os deputados estaduais, para os deputados federais, para os senadores que vão eleger. Perfeito, deputada. A gente está se caminhando aqui para o final da entrevista. Eu queria perguntar, o PT tem conversas e articulações para a criação de uma federação ali de partidos da esquerda ali para conseguir a governabilidade. A direita pensa em fazer algo semelhante? Existem planos nesse sentido? Eu propus isso para o PRTB, tá? Conversei nesse fim de semana com o pessoal do Agir. Eu gostaria que, pelo menos, essas siglas menores que precisam romper com a cláusula de barreira, o DC e idem, que fizessem uma federação, e aí nós criaríamos 2 chapas de deputados federais e de deputados estaduais, digo em São Paulo, mas nos outros estados idem, porque a federação, por previsão legal, ela tem que ocorrer no país inteiro, né? Daí as dificuldades. Mas criar, assim, chapas mesmo de defensores desses valores pelos quais nós lutamos em 2018, e eu luto a minha vida inteira, daí a minha dificuldade dentro da USP, fazer 2 chapas mesmo de defensores desses valores e tentar eleger o máximo de parlamentares possíveis, entendeu? Independentemente da disputa presidencial, da disputa governamental. É difícil, porque existe um personalismo, mesmo nesses partidos pequenos, né? Existe um personalismo, uma vaidade, existe também uma ideia de que se é para fazer federação, tem que fazer com um partido grande, que vai dar dinheiro, entendeu? Eu até fiz uma brincadeira, vamos juntar as pobrezas, vamos juntar as pobrezas e fazer uma campanha na raça, né? Mas existe essa coisa de que tem que ter o dinheiro. Aí eu falei, bom, se fizer federação com um partido grande, eles não vão querer eleger os quadros que eu quero eleger. Eles vão querer eleger os deles, entendeu? Que são aqueles que a vida inteira fizeram e continuarão fazendo as mesmas coisas. Muitas incertezas, portanto, no horizonte da direita em 2022, né? Há alguma certeza? Amigo, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Não tem, infelizmente não tem. Né? Se eu posso dar um conselho para o pessoal que se considera de direita, passem a estudar mais, né? Se preparem melhor, sejam menos agressivos, porque infelizmente o jovem que começou a acompanhar a política agora está muito mal impressionado com a direita, e a gente corre o risco de perder uma força grande aí de novo para os braços da esquerda, que é mais habilidosa, né? Que é mais articulada. Então, está na hora de ter quadros mais preparados. Infelizmente, essa onda de 2018 levou muita gente sem preparo para dentro do Congresso. E a gente precisa eleger gente com consistência, porque seja para dar apoio para um governo, né, eventualmente mais à direita, seja para fazer a resistência a um governo de esquerda, se não tiver consistência, essa coisa de ficar lacrando na internet não vai levar ninguém a lugar nenhum. Como não tem trazido, né? Perfeito, deputada. Obrigado pela conversa. Acredito que foi ótima e esclarecedora. Ju? Eu que agradeço a oportunidade. Muita saúde para vocês. Beijo grande. Obrigada, deputada, pela entrevista aí para o Jota. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom trabalho.